Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Olá, querida Mãe pela Graça, que alegria estar com você aqui mais uma semana. Eu falei para vocês que a gente ia gravar só episódios soltos, né, não em séries nesse ano, mas parece que a gente está aqui numa minissérie sobre a Páscoa, não é mesmo? Na semana passada eu gravei um episódio sobre como a gente pode contar a história da Páscoa para diferentes idades, e aqui estou eu hoje gravando mais um episódio na temática de Páscoa. Eu quero hoje falar para vocês sobre as minhas tradições de Páscoa favoritas. E eu quero falar mais sobre Páscoa, gente, porque a Páscoa é de fato, na minha opinião, a data mais importante do calendário cristão. Vocês concordam comigo? A gente vive com tanta intensidade outras datas, principalmente o Natal, que também é muito especial. E eu acredito que o Natal acaba caindo ali numa época do ano que culturalmente favorece essa intensidade. A gente tem as festas de fim de ano, as férias, todo mundo dá uma pausa ali, é meio que culturalmente encorajado que todo mundo festeje, porque tá todo mundo entrando de férias, né? As empresas param ali, tem um recesso e tudo mais, e as coisas, tudo coopera ali pra gente parar e fazer algo maior. Mas a Páscoa, por mais que a gente deseje celebrar com intensidade, às vezes a correria ali do meio do ano não permite que a gente faça tanta coisa. Mas mesmo assim, nós, famílias cristãs, precisamos resgatar a intensidade da Páscoa nas nossas casas, e eu acredito que algumas tradições de família podem nos ajudar a fazer isso. Precisamos ensinar para os nossos filhos realmente a importância que essa data tem. Na semana passada eu falei, né, sobre como a gente vai contando essa história tão importante para as nossas crianças, e hoje eu quero falar de algumas tradições que vão nos ajudando a trazer essa importância, né, e a colocar essa rica data no coração dos nossos filhos de forma mais permanente. Eu primeiro quero falar um pouquinho sobre a importância de tradições. Talvez você não venha de uma família que tenha muitas tradições. Algumas famílias são muito intencionais em trazer tradições de família. Em geral, assim, né? Tem tradição para aniversário, tem tradição para Natal, para Páscoa, para tudo que é coisa tem uma tradição. Tem tradição para né, quando alguém passa numa prova, tem uma tradição, tem família que tem tradição para tudo. E tem outras famílias que acabam não tendo tradições. Mas as tradições, elas têm uma importância, sim. E se você mãe, tá ouvindo esse episódio e você não é muito das tradições, eu quero te encorajar hoje a começar a ser uma mãe de tradições. E eu quero te convencer a criar um pouco mais de tradições para sua família. Primeiro, as tradições importam porque elas criam um senso de pertencimento para os nossos filhos. Isso traz segurança para as crianças. As crianças que crescem numa família com mais tradições, elas sentem que fazem parte de algo mais concreto, sabe? E fazer parte disso traz a elas esse senso de que elas pertencem a uma família sólida. Então, as tradições, elas ajudam as crianças a enxergarem isso. Esse senso de pertencimento é aguçado nas famílias onde há tradições. Esse é o primeiro motivo, e eu encorajo você a começar a criar tradições por isso. O segundo é que as tradições, elas trazem estabilidade para as crianças também, porque a gente pode passar por várias fases na nossa vida, né, na nossa vida familiar, mas as tradições, elas de certa forma vão ancorando as nossas rotinas, porque por mais que a gente não esteja ali numa fase muito tranquila, esteja passando por fases difíceis, as tradições vão sendo mantidas, e isso faz com que as crianças tenham uma certa estabilidade, porque as tradições, elas são uma espécie de rotina, né, dentro do calendário.
E todo mundo sabe o quão benéfico é ter rotina para os nossos filhos. Então, digamos, toda sexta-feira vocês fazem a noite da pizza. É uma tradição de família. Então, por mais que ali, né, naquela semana tá tendo uma correria diferente, né, alguém ficou gripado, enfim, na sexta-feira, tudo bem, a gente vai pedir uma pizza, isso dá um senso de estabilidade para aquela família, né? Essas tradições ajudam a ancorar essa rotina familiar. Então, esse é outro motivo que as tradições, elas importam para as famílias. E também, gente, o terceiro motivo é que elas são uma oportunidade para nós sermos intencionais no ensino daquilo que importa para nossa família. Então, assim, o exemplo que eu acabei de dar, né, de ter a noite da pizza. Importa para mim que eu ensine aos meus filhos que a família é importante, que é importante a gente separar um tempo para estar junto ao redor da mesa. Então, a noite da pizza é uma oportunidade para eu ser intencional nesse ensino. Eu posso sentar com a minha família e ensinar, olha, é importante a gente sentar e ter um momento, enfim, né? Só dando um exemplo aqui bem raso sobre ser intencional nesse ensino. Eu já vou entrar no ensino de coisas mais profundas, né? Mas é uma oportunidade para sermos intencionais no ensino daquilo que importa para nós. E assim vai sendo para tantas outras coisas, né? Eu acho super importante a gente ensinar para os filhos a respeito de Jesus. Ah, legal. Então vamos criar tradições na nossa família que vão me dar oportunidades para eu ser intencional nisso. Na Páscoa, opa, eu tenho oportunidades muito ricas para ser intencional nesse ensino. Então, vamos criar tradições de Páscoa, tradições de Natal. Vamos usar o calendário cristão para nos ajudar aí a criar tradições que nos ajudem a ser intencionais nesse ensino, né? Então, eu gosto muito da palavra oportunidade quando a gente fala aí da infância, né? Do ensino dos nossos filhos, porque a gente tem aí muitas janelas de oportunidade de ensino quando a gente está com os filhos em casa, né? Enquanto eles ainda estão aqui aprendendo de nós, enquanto a nossa influência ainda é a maior, a gente pode ensinar ainda muitas coisas para eles, então é importante que a gente aproveite essas oportunidades. E o último motivo que eu anotei aqui sobre a importância das tradições é que elas são uma forma de estabelecer memoriais daquilo que o Senhor já fez na grande história do seu povo e nas histórias das nossas vidas individuais. E aqui vem uma palavra muito linda que é legado, né? As tradições, elas passam o legado de uma geração para outra. Elas estabelecem esses memoriais. Existem tradições que vêm lá do Velho Testamento, né, e que nós continuamos até hoje. E isso é um memorial daquilo que o Senhor já fez na grande história do seu povo e continua fazendo. E também nas nossas histórias individuais, né, como família, é uma forma da gente passar esse legado para os nossos filhos. E a gente vai contando os nossos testemunhos, contando a nossa história e passando esse legado de geração em geração. E a oportunidade que a gente tem agora, gente, daqui a 2 semanas é a Páscoa. Que oportunidade linda a gente tem de passar o legado da nossa fé para os nossos filhos, através dessa história maravilhosa, que é a história da nossa redenção, né, através de Cristo. Então, hoje eu quero gastar um tempinho aqui falando das minhas tradições de Páscoa favorita. Eu vou dar várias dicas práticas aqui para vocês, um monte de detalhezinhos. Talvez você vai querer voltar aqui depois para anotar essas dicas todas. Eu vou me esforçar bastante para dar os detalhes aqui para vocês, para não deixar informação pela metade. E também vou me esforçar para deixar as coisas depois explicadinhas no Instagram, tá bom? Então, durante essa semana, você acompanha lá no @jebert, que provavelmente por lá eu vou deixar mais informação. No @Mães pela Graça também, à medida do possível, eu vou colocando nesses 2 perfis as informações que eu consegui, tá joia? Principalmente nos stories, tá, gente? @jebert, eu fico mais ativa por lá. Então, deem uma olhadinha, por favor. E para começar, eu queria contar um pouquinho sobre como foi na minha infância. Gente, eu sempre amei demais a Páscoa. E o que mais marcou para mim
a Páscoa na minha infância era um evento chamado Fandi. Aí você não entendeu nada, né? O que é Fandi? Fandi era a Festa Anual Nacional da Igreja. Fandi era a sigla. E todo ano eu cresci em Blumenau. Meu pai pastoreava a igreja lá em Blumenau e nós tínhamos essa festa organizada pela igreja, né? Meu pai liderava e nós tínhamos uma festa anual nacional da igreja no feriadão de Páscoa. E assim, durante minha infância, pré-adolescência, esse era o evento da minha vida, até eu fazer 16, 17 anos, acho. Então, quando chegava o feriado de Páscoa, todo mundo ia pra praia, né? Os amigos da escola iam todos pra praia, porque a gente morava em Blumenau e todo mundo ia pra praia lá, né? Em Santa Catarina, era muito comum a galera ir pra praia. E eu ficava assim, animadíssima pro feriado chegar, porque tinha a festa anual nacional da igreja, e daí todos os amigos da igreja também iam pra essa festa, e era, gente, incrível. Era a coisa mais maravilhosa do mundo, porque vinha gente de todo o Brasil para essa festa. Era um congresso assim gigante, sabe? E todo mundo da igreja era incentivado a receber pessoas de outras cidades nas suas casas. Então a gente praticava hospitalidade durante esse feriado. Então já começava na quinta-feira, assim. Chegava, a gente sempre recebia gente na nossa casa, geralmente pastores de outra cidade. Eu lembro muito do pastor Edson, nosso vô Edson, que ficava na nossa casa, a gente chamava ele de vô Edson, que era o pai espiritual do meu pai. E a gente daí ficava com ele lá em casa e era sempre muito gostoso, assim. Era um tempo maravilhoso de rever amigos, de estar junto com a igreja, de ter atividades, né, de louvar Jesus todos juntos. E era um tempo de celebrar a vida de Jesus, de estar com a igreja durante esse evento da Páscoa, sabe? Gente, foi incrível crescer com essa tradição, assim. Eu não ouvi, assim, de outras pessoas que tiveram essa tradição, assim. Eu até, se você tem essa tradição até hoje, assim, de ter um congresso da igreja no feriado de Páscoa, me conte, porque eu acho incrível, assim. Infelizmente não tem mais isso. Acabou, né, acabando essa tradição, né, dessa igreja, mas foi um tempo maravilhoso, assim. E por mais que, assim, meus pais eram muito intencionais, gente, muito intencionais no ensino da Páscoa verdadeira, de Jesus, da morte e ressurreição de Cristo, a gente, assim, Páscoa era Jesus, é Jesus, né? A gente falava disso. Eles também faziam a caça ao tesouro. Todo ano a gente procurava uma cesta de ovos de Páscoa. Até hoje eu lembro de um dia que a cesta estava atrás do piano lá em casa. Eu lembro até hoje desse dia específico. Não sei porque ficou tão marcado na minha memória, assim, porque eu acho que é porque foi muito fácil de achar. Eu já estava vendo, assim, quando eu cheguei em casa. Mas era tão gostoso, assim. Eu lembro uma vez a gente ficou acho que era um dia antes do congresso, assim, a gente ficou ensaiando um tempão antes de. Tinha ensaio, meu pai e minha mãe sempre envolvidos no louvor e tudo mais. A gente ficou ensaiando à noite. E quando chegou em casa, as nossas cestas de Páscoa estavam nas nossas camas, assim, pra gente já ganhar antes do feriado, assim, sabe? Então a gente sempre teve esse elemento de ganhar os doces também. E era muito gostoso, era muito especial estar com a família, estar com os amigos, praticar a hospitalidade, falar da morte e ressurreição de Cristo, celebrar com a igreja, era uma grande festa. Então, assim, essa foi a minha infância com a Páscoa. Era algo bem atípico, eu acho, né, para a maioria das famílias cristãs. Não é isso que eu vivo hoje com a minha família, né? A igreja onde congregamos não tem um congresso na época da Páscoa, mas nós temos tradições bem especiais aqui na minha família. E eu quero dar essas dicas assim para vocês, que são bem gostosas, que vocês podem também fazer aí. Uma delas é que nós todo ano fazemos um vitral na janela. Você já deve ter visto essa dica, eu também já publiquei essa dica. No ano passado eu fiz um vídeo sobre essa dica, viralizou, até fiquei bem surpresa. É muito gostoso fazer isso, assim, a gente coloca umas fitas, fita crepe na janela. Eu gosto de usar aquela fita crepe azul, sabe, que a gente usa para demarcar
quando vai fazer pintura na parede, né, para proteger onde você não quer que pinte, que ela sai muito fácil para não estragar a sua janela. E daí eu demarco fazendo um desenho assim de uma cruz, umas linhas para fazer como se tivesse um vitral. Você faz um desenho de um vitral como você gostaria. E você dá tinta guache mesmo para as crianças, pincel, várias cores, e pinta aquilo ali, depois tira a fita e fica lindo, né? Depois que seca, você tira a fita e fica maravilhoso. A luz do sol entrando, parece um vitral mesmo, assim. E o legal disso é que é, de certa forma, até evangelístico, né? Que na época da Páscoa, quem passa na frente da sua casa pode ver, né? Que ali naquela família existe alguém celebrando a Páscoa com algo cristão, né? Existe Jesus naquela família. E é muito bonito, as crianças se envolvem, né? E, gente, é muito fácil de tirar depois. Essa pergunta eu sempre recebo. Ah, mas como que tira, gente? Com lenço umedecido você tira, né? Mas não precisa nem gastar lenço umedecido. Um paninho com água, você limpa com muita facilidade. Eu geralmente demoro muito para tirar, porque eu acho muito lindo e eu fico me enrolando. No ano passado, fui deixando, ficou muito tempo depois da Páscoa. Aí depois, quando já tava ficando com vergonha do tempo que estava ficando na janela, aí eu tirei. Tomei vergonha na cara e fui lá e lavei. Mas é algo muito bonito, muito especial. Eu provavelmente vou, se eu não tiver feito ainda até hoje no lançamento desse episódio, eu vou fazer nessa semana. Se eu fizer essa semana, eu mostro. Se eu já tiver feito, eu também mostro para vocês como ficou. De qualquer forma, eu reposto o vídeo que eu publiquei no ano passado para vocês darem uma olhada também, porque é muito simples de fazer e é muito bonito, e crianças pequenas participam, crianças grandes participam, a família toda gosta, assim, e é uma tradição muito gostosa que é super cristocêntrica, né? Que mostra a cruz de Cristo na nossa Páscoa. Outra coisa que eu gosto de fazer, que ano passado foi a primeira vez que a gente fez, é o Jardim da Ressurreição. É muito bonito de fazer, muito gostoso também de fazer, né? Que é você pegar um vaso mais achatado, assim, né? Tipo, gente, eu não sou muito entendida de termos de jardim, tá? Mas é um vaso, tipo uma bacia mais achatada, e você coloca terra ali, né? Terra adubada mesmo, e você coloca um outro vasinho deitado pequeno para representar a tumba, né? E você daí põe terra por cima dessa tumba. Se você quiser, você pode plantar sementes ali em cima, que daí vai crescendo ali em cima. E você usa uma pedra maior para representar a pedra que rolou. E coloca cruz feita com galho, né, amarrado assim, 3 cruzes ali em cima, e você vai enfeitando com outras plantinhas, e pode usar isso para enfeitar o jardim da sua casa ou algum cantinho aí da sua casa. As crianças podem se envolver para fazer também, você pode adicionando outros detalhes, uma ovelhinha de madeira ou de biscuit, alguma coisa assim para representar o cordeiro, enfim. Você pode ir adicionando detalhes. É muito gostoso fazer isso com as crianças se animam também para participar. Então aí tá mais uma dica aí para você adicionar, mais uma tradição para você fazer com a sua família. Eu quero fazer de novo esse ano. Já tô meio atrasada aí com as nossas tradições, né? Mas vou colocar em prática aí o nosso Jardim da Ressurreição nos próximos dias. Outra coisa que eu faço todo ano, que eu já mencionei na semana passada, é a nossa caminhada para Páscoa, que inclusive começa hoje. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o link dela na descrição aqui desse episódio, que é um devocional de 14 dias, né, que a gente faz todo ano. Esse é o terceiro ano que eu vou fazer essa caminhada especificamente com os meus filhos. E a gente fala de toda a história nesse devocional, desde a criação do mundo até a morte e ressurreição de Cristo, para dar toda essa narrativa completa para eles, né? De como as coisas aconteceram desde o início até a necessidade da humanidade de um Salvador. Então, é muito especial. Esse ano a gente colocou as emoções, né, para a criança se inserir na narrativa também, para ajudar a criança a se colocar ali, a sentir cada evento junto. Então, é bem especial, tá muito lindo, muito gostoso de fazer. Então, estamos começando hoje, dá super tempo de você também, se quiser inserir essa tradição aí na sua jornada com a sua família. Dá tempo de você começar também, dar uma olhadinha no link, é super acessível, viu, gente? É bem simbólico, na verdade, o valor. E tem famílias, gente, fazendo juntas numa comunidade do WhatsApp, tá bom? Então, se você baixar o arquivo, tem lá um link para você entrar na comunidade do WhatsApp. Se você já tá fazendo e não entrou na comunidade ainda, tem várias famílias que não entraram ainda. Se você quiser, gente, entra lá que a gente vai trocar figurinhas por lá, tá bom?
Outra coisa que eu faço, gente, isso é pro domingo, tá? Domingo de Páscoa, dia 20 esse ano, né? É um café da manhã, né, especial de domingo, assim, e eu faço panqueca, aquela panqueca normal, em formato de cruz. É algo bem simples, parece até meio bobinho, né? Mas nesse dia eu faço panqueca em formato de cruz, para Páscoa. Então, e algumas eu faço daí 5 panquecas com 5 letras, né? JESUS para Jesus, e outras panquequinhas em formato de cruz. Ano passado eu postei também. Eu vou postar a receita para vocês durante a semana. Panqueca normal, né, gente? Vocês podem pesquisar panqueca americana, panqueca de café da manhã, qualquer receitinha assim. E como que eu faço para fazer o formato, gente? Sempre que eu quero fazer um formato diferente de panqueca, e esse assim é o meu truque simples de mãe que quer fazer um café da manhã especial sem muito trabalho. Sempre que eu quero fazer um café da manhã diferente, sem ser diferente, na verdade, né? Que as crianças amam panqueca. Eu coloco a massa da panqueca naquelas bisnagas de ketchup, mas não a do ketchup, né? Uma comprada limpa. E daí eu faço o desenho que eu quero, né, na frigideira aquecida e dá super certo. Então eu faço o formato que eu quero ali e as crianças amam, né? Ai, a panqueca de cruz, ai, as letras de Jesus e ficam, né, escrevendo Jesus no prato. Então é uma forma de trazer essa tradição. Então, no domingo de Páscoa, eles já esperam, ai, a panqueca de cruz, panqueca de Jesus, né? Isso é muito gostoso. E nós também fazemos uma caça ao tesouro aqui em casa, todo ano, sempre com as mesmas pistas, mas as crianças amam. E as pistas estão também nesse arquivo da caminhada para Páscoa, tá? Estão ali também de bônus para quem está fazendo a caminhada. E são pistas divertidas, rimadas e bíblicas, tá? Então é muito legal. É super divertido. A gente acaba dando bastante risada no meio da caça ao tesouro, porque é engraçado, né? As pistas são engraçadas e bem gostosas de ler. E aqui em casa, né, uma das crianças já lê, então ele lê e ri no meio, assim, é bem legal. E, e daí, no final, eles encontram, né, o presente. E sim, a gente dá chocolate para eles no domingo de Páscoa. Nós não temos nenhum problema em relação a isso. O que a gente faz, a gente dá uma cestinha para cada um, né? Essa é a nossa tradição aqui em casa. Geralmente tem um ovo de chocolate, né? O pedido deles naquele ano. Agora eles estão começando com essa de dizer qual que eles querem. A gente tenta atender o pedido deles. E mais alguma coisinha ali, um presentinho. E a gente sempre dá um livro junto, né? Um livrinho cristão. E tenta dar alguns presentes, algum presentinho ali com temática cristã, né, remetendo a nossa temática principal, né, gente, que é a Páscoa cristã. Então, nós adicionamos elementos que tem a ver com tudo aquilo que a gente está falando aqui nas nossas tradições de Páscoa todo esse tempo, né, dentro dessa cestinha. Então, uma forma que a gente encontrou de fazer isso é adicionar um presentinho literário, né, um livrinho cristão, para cada cestinha. Depois eu mostro, a gente comprou já e vai chegar nos próximos dias, eu mostro para vocês o que a gente escolheu para esse ano, lá no Instagram. E também o que eu faço, sabe, na caminhada para Páscoa tem de bônus ali umas folhas para colorir, né? Então eu enrolo elas tipo um pergaminho, sabe? Amarro com um lacinho assim e coloco também na cesta como um presentinho ali para eles colorirem no domingo de Páscoa. Na nossa igreja, muitas vezes no domingo de Páscoa, as crianças ficam o culto inteiro com os pais. Não quero discutir isso hoje aqui no podcast, se é para ficar com os pais, não é para ficar com os pais. Não vamos entrar nessa polêmica, mamães. Mas no domingo de Páscoa, na nossa igreja, as crianças ficam com os pais no culto todo. Pelo menos foi assim no último ano, né? Aí o que a gente fez no ano passado foi dar de presente para eles na cesta de Páscoa, né? Essas
folhas de colorir e daí levar no culto, e eles coloriram. Então, assim, eu estou levando meu presente de Páscoa para colorir no culto. Então, assim, foi legal, teve a ver, porque as folhas de colorir têm a ver com a Páscoa cristã, né? Então, tinha tudo a ver com a caminhada que eles fizeram. Então, assim, foi bem bacana, foi bem especial. E são tradições que vão se amarrando, sabe? Uma coisa vai puxando a outra e vai ficando bem especial para as crianças, para a família toda. Eles vão esperando aquilo. E ao contrário do que você pode estar pensando, eu vou fazer a mesma coisa todo ano. Sim, gente, tradição é isso. Não é chato fazer a mesma coisa todo ano. É esperado, é empolgante, é isso que traz esse senso de pertencimento, esse legado que vai passando, essa estabilidade, né, que vai trazendo essa oportunidade de ser intencional no ensino. Então, repetir a mesma coisa toda Páscoa não traz para as crianças um senso de tédio, mas essa tradição, né, de repetição, de fazer as mesmas coisas todo ano é empolgante para eles. São coisas divertidas, são coisas legais, e eles gostam de fazer todo ano a mesma coisa. E eu quero aqui dar de bônus mais uma dica de tradição que eu nunca fiz, mas eu vi e um dia eu quero fazer. Eu não vou fazer esse ano ainda, porque uma das minhas crianças ainda é muito pequenininha para essa tradição, eu acho. Mas eu achei muito legal mesmo, e provavelmente a partir do ano que vem eu vou fazer, que é uma dinâmica com pedras. Eu vi no Instagram gringo. Eu vou explicar para vocês como que é, para vocês tentarem fazer aí. Que é assim, ó, na Sexta-feira Santa, vocês levam as crianças para passear com um cestinho na mão. E elas vão a uma caça às pedras. E elas enchem essa cesta com pedras. Se você, né, não tem um lugar onde você possa buscar pedras, você pode, tipo, amassar papel, jornal, alguma coisa para representar essas pedras, tá? E fazer essa busca pela casa mesmo, ou fazer isso dentro de casa com outras pedras que você tenha por aí. E você vai dizer para elas que a cesta é o coração, o cesto, né, o coração delas, e que as pedras são os pecados, né, e que o coração vai ficando pesado, cheio de pecados. E a gente vai, isso é na Sexta-feira Santa, né? Falando da crucificação de Cristo. E daí, chegando em casa, você vai cobrir esse cesto com um pano vermelho, um papel vermelho, alguma coisa vermelha, uma toalha vermelha, representando o sangue de Jesus, né? Cobrindo, deixa num cantinho da casa aquela cestinha com o pano cobrindo as pedras, né? E daí, em algum momento, durante o fim de semana, sem as crianças verem, né, de sábado para domingo, você vai lá trocar aquelas pedras por coisas doces, né? Você vai lá pôr os presentinhos de Páscoa no lugar das pedras dentro daquele cesto. E no domingo eles vão lá descobrir que o sangue de Jesus lavou todos os pecados e transformou em doçura. Olha que dinâmica bonita, né? E transformou, né? Que o sangue de Jesus lava uma multidão de pecados. Aí você pode usar os versículos, né? Um que está lá em Salmo 103:12, dizendo que Deus removeu toda a transgressão de nós, ou em Ezequiel 36:26, dizendo que eu vou dar-lhes um novo coração, um novo espírito, eu vou remover do seu o seu coração de pedra e te dar um coração de carne. Então, trazendo de forma bem visual para as crianças, né? Dentro dessa dinâmica, pode virar uma nova tradição aí da sua família. Eu achei bem legal. Talvez dá para você fazer uma vez, sentir como funciona, né? Ou talvez não precisa virar uma tradição, mas pode ser uma coisa que você faz uma vez aí com a sua família. Eu achei bem bonita essa brincadeira e essa dinâmica que dá para fazer com as crianças, e quem sabe eu faça em algum momento. Achei muito legal. E, gente, quando a gente fala de tradição de Páscoa, uma pergunta que eu recebo o tempo inteiro, eu recebi ela esses dias lá no meu Instagram, deixa eu até ler aqui a pergunta que fizeram para mim. E, na verdade, ela estava falando sobre uma dificuldade que ela tem, que a influência da escola, porque o filho dela, de 3 anos, fala que para ele Páscoa é ovo. Porque realmente na escola, né, a escola provavelmente não é uma escola cristã,
fica reforçando essa ideia de que vai ganhar ovo do coelhinho, né? Que a Páscoa é o coelhinho e tudo mais. E, gente, tá aí mais um motivo de nós reforçarmos tanto as tradições cristãs na nossa casa, a Páscoa cristã. Porque, de fato, gente, em outros lugares, né, na escolinha, talvez dos avós, em algum outro contexto, as crianças vão ver isso. Quando a gente vai no mercado com as crianças, no shopping, é coelho para cá, coelho para lá, é ovo de chocolate pendurado no teto. O negócio é forte ali fora, né? Mas assim, primeiro, as crianças são pequenas, elas são atraídas por cor, né? Por luzes, né? Por lúdico. Então é claro que elas vão olhar tudo isso e vão achar incrível, vão achar encantador. E, assim, calma, né? Não, não é um problema elas acharem legal ganhar um ovo de chocolate, elas acharem o coelho fofinho. O problema realmente é se a criança acha que isso é a Páscoa. Né? Agora, elas ganharem um coelho de chocolate, ou elas ganharem um ovo de chocolate, elas tirarem uma foto com o coelho, será que esse é o problema? Provavelmente não. Provavelmente o problema é que nós não estamos reforçando devidamente o sentido real da Páscoa na nossa casa. Por isso que também aí, ó, outro motivo da gente fazer da gente ser bem intencional com essas tradições dentro da nossa casa, da gente perpetuar o que a gente realmente acredita que importa sobre a Páscoa dentro das nossas casas. Você acha que se você tiver intencionalmente ali, nas 2 semanas que antecedem a Páscoa, ensinando o sentido real da Páscoa dentro da sua casa, reforçando, falando todos os dias o que importa de verdade sobre a Páscoa, repetindo com seu filho, falando para ele repetir os versículos com você, falando com Jesus, orando todos os dias com seu filho sobre esse assunto. Você acha que é isso que ele vai falar sobre a Páscoa quando chegar no domingo, que Páscoa é ovo? Provavelmente não. Ele vai falar que Páscoa é Jesus. E ele vai ganhar um ovo e tá tudo bem. Eu sei que muito se fala, né, sobre essas coisas estarem roubando o trono de Jesus em datas como a Páscoa ou o Natal, né? Ah, que o coelhinho está roubando o trono de Jesus, que o Papai Noel roubou o trono de Jesus. E às vezes a gente demoniza esses símbolos culturais, né? E eu não vou nem falar sobre a origem dessas coisas, não é esse o assunto aqui. E a gente acaba tratando, gente, esses símbolos como os grandes vilões da família cristã. Mas eu tô aqui para te lembrar, gente, para encerrar esse episódio, que o coelho ou o ovo não tem poder de tirar Jesus do trono, se de fato Jesus está lá. Se Jesus está no trono da sua família, da sua Páscoa, das suas comemorações, coelho nenhum vai tirar o lugar dele. Então, sim, as crianças ouvem a respeito do coelhinho, elas ganham chocolates, mas nada disso vai penetrar as profundezas das suas almas, quando dentro de casa elas estão ouvindo constantemente, diligentemente a respeito do que a verdadeira Páscoa representa para nós. Elas podem até entrar no mundo da fantasia, participar de algumas brincadeiras na escola, mas elas sabem qual parte da Páscoa é fantasia e qual parte da Páscoa é verdade. Essa diferenciação é responsabilidade nossa, como pais. E a verdade está sendo ensinada na sua casa? Quais símbolos representam a Páscoa da sua casa? Qual que é a simbologia que está sendo pendurada na sua porta? O que está na sua janela, nos umbrais da sua casa? O vitral, né? O lembrete. O que você está colocando? Por isso que essas tradições que eu mencionei aqui, o vitral, o jardim, essas coisas vão lembrando, são visuais para os nossos filhos irem vendo o que é a Páscoa. Quem que é o protagonista das nossas comemorações? Existe cruz na nossa Páscoa? Existe tumba vazia? Existe Jesus ressurreto? Ou é só presente, coelho doce?
presente, coelho doce, pode estar ali, ó, coadjuvantezinho ali do ladinho, sabe? Aquele soprinho ali do lado. Eles vão ver ali, né? Vamos passar ali um arzinho. Agora, o protagonismo mesmo é de Cristo. Agora, qual que é o grande vilão da comemoração cristã? Será que são esses símbolos culturais? Eu acho que os vilões, gente, são as nossas distrações como pais, que levam a gente à negligência, sabe? De pregar a verdade dentro de casa. Eu contei no ano passado uma história que aconteceu com uma das minhas crianças, né? A gente estava comendo batatinha no jantar e um dos meus filhos, ele pegou 2 batatinhas e colocou elas em formato de cruz. E ele falou assim: olha, mamãe, batatinha de Páscoa. Porque ele pôs elas em formato de cruz. E eu achei isso tão precioso, né? E me levou para essa reflexão que é isso, né? Os nossos filhos precisam olhar para a cruz e falar assim: olha, mãe, Páscoa. Cruz igual Páscoa. Então, claro, eles vão ver um coelhinho, vão ver um ovinho, chocolate, eles vão ver essas coisas. Mas o que a gente reforça dentro de casa é aquilo que vai penetrar de fato na profundeza do coração deles. Com a ajuda do Espírito Santo, contando com a graça de Jesus sempre, minhas irmãs. A gente faz a nossa parte, né? Eu acabei de dar várias dicas para vocês. E elas têm fundamento, sim, elas têm o porquê de existir. Não é só porque a gente acha bonito, elas têm um motivo, mas contando com a graça de Jesus também, a gente vai falhando, né, nessa intencionalidade toda nossa, somos humanas, mas não vamos deixar, não sejamos negligentes, né, vamos fazer a nossa parte para que a gente possa, então, ouvir dos nossos filhos, né, olha, mãe, cruz é Páscoa. Espero ter te encorajado hoje nesse episódio, te convido a acompanhar lá no Instagram durante essa semana. Te convido a conhecer a Caminhada para Páscoa e embarcar comigo. Estamos começando hoje. Está sendo muito, muito especial. O link está aqui na descrição. E se você gostou desse episódio, por favor, compartilha com alguém. Isso ajuda demais a mensagem a alcançar mais pessoas. Se você puder, dar a sua review aí, dar estrelinhas, comentar no episódio. Isso sempre ajuda o episódio a alcançar mais pessoas. Eu vou te agradecer demais. Obrigada por estar aqui comigo. Um grande abraço.